Olá pessoal, tudo bom? Depois de alguns dias sumido aí, resolvi voltar. Passou o capítulo 1183, tivemos algumas informações aí sobre Zaza, né? Ou Zaza, provavelmente Zaza, que é a deusa da chuva, né? O pior pesadelo do governo mundial. Algumas teorias sobre ela ser a responsável por fazer o nível da água subir, né? Já que deusa da chuva, né? A questão da água, pode ser que Imu esteja mesmo se escondendo do nível do mar lá em cima. Algumas teorias sobre fruta dela, né? Com Dragon, futuramente com Nami, enfim, muita coisa. Mas, né, como já passou bastante tempo do capítulo 1183, eu vim falar mesmo sobre um pouquinho, né, sobre o 1184. É um capítulo curtinho, tivemos aí a continuação da luta entre Loki e Imu, né, Imu tancando ali os golpes do Loki, um golpe muito interessante do Imu, nomeado com o nome de uma espada nórdica, né, eu não vou saber pronunciar, mas é algo como Gran, alguma coisa assim. E o Imu tá aí usando poderes, né, de várias mitologias, né? Teve um poder dele que era o nome de uma deusa maia ou asteca, não recordo. Agora, um nome nórdico, né? Que tem tudo a ver com a temática de Elbaf também. E aí ele revela um nome, né? Douzan. A gente não sabe bem ainda quem seria essa pessoa. Há teorias de que seja o verdadeiro nome do deus da guerra, né? Pela primeira vez ele fala diretamente com Loki e com Luffy do Chapéu de Palha, não exatamente com as frutas, né? Ele fala que os dois jamais vão conseguir, que os dois não fazem parte daqueles que vão seguir Imu e por isso eles precisam morrer. Ele também fala isso direcionado ao Ratatoski, né? Enfim, quer dizer, ao Ragni, né? E assim, é um pouco interessante essa fala, porque ele fala como se referindo a eles como uma raça, na hora que ele fala com o Ragni, né? E aí, teorias, né? Frutas envolvendo animais fantásticos? Ou será que ele englobou os D junto com os gigantes, junto com o Ratatoski, tudo na mesma, com Ragni, perdão, na mesma, como se fosse farinha do mesmo saco, falou, essa galera aí, essa raça dos D, né, vale lembrar aquela frase polêmica, né, dos anciões que a gente ainda não sabe direito o que significa, quando eles dizem que Elbaf é um D, né, então eu imagino que seja mais ou menos isso. Ele juntou o Ragni, os gigantes, os D, né, na figura do Luffy, né? Como sendo farinha do mesmo saco. Ele falou, vocês jamais vão ser seguidores de Imu, né? Por isso vocês precisam morrer, né? Tem algumas coisas interessantes aí nesses dois capítulos, onde ele, por exemplo, chama o dragão, né? Não o Loki, mas chama o Nidhogg de traidor, dando a entender que eles tiveram algum envolvimento no passado. Mas, né, eu acho que tá tudo muito nebuloso ainda, porque na mesma hora que ele fala da fruta, como se ele estivesse se referindo à criatura, né, ao dragão, ao próprio Nidhogg, ele também falou no Loki, então a gente ainda não sabe muito bem se ele está se referindo à fruta ou talvez um usuário antigo daquela fruta, né? No mesmo caso, assim, que, por exemplo, outra pessoa tenha sido, né, um
um usuário da fruta do Nidhogg e tenha lutado contra ele ou junto com ele. Enfim, a gente ainda não sabe muito bem o que é que ele quer dizer com isso. Bom, depois temos ali grande parte do capítulo, né? Um flashback do Brook. É um flashback interessante, mas eu acho que foi muito mal colocado, né? Teve oportunidades melhores, na minha opinião, para introduzir esse flashback. O time dessa vez acho que não foi muito legal, entendeu? Claramente ele quis só pausar a luta, ele quis jogar um mistério ali com o nome de Dozan e pausar, né? Deixar em aberto. Algo que assim a gente esperava por ver o flashback, mas eu acho que teve outras oportunidades melhores e ele não usou. Podia ter deixado um pouco mais pra frente agora, mas enfim. É o reino de Hesperia, né? Algo assim. E, cara, Brooklyn, né? Vamos dizer assim, sem um pingo de juízo, né? Declarando sentimentos pela rainha, né, do reino, rainha Candil, enquanto andava junto com uma garotinha, né, que é a Gunko, né. O rei escuta, tem toda aquela cena cômica e tal, tem bandidos invadindo a cidade, querendo raptar Candil, mas ela parece muito forte, né, todo mundo tem uma certa confiança nela, ela é introduzida como sendo alguém que pertencia à guarda real ali, e depois acabou se casando com o rei. Nesse momento é mostrado também que o Brook era muito querido lá, ele era muito forte, né? Já tinha cortado todo mundo ali, é uma cena meio cômica, engraçada até, que eles não perceberam que já tinham sido atingidos, né? E aí na hora que eles chegam em frente à rainha e falam que vão capturar ela, do nada todo mundo já cai derrotado. O reino da música, dos cantores, dos compositores, é o típico reino que todo mundo esperava, né, pro Brook, né? 70 anos no passado, o Brook tinha 20 anos, então temos aí uma linha do tempo se formando, né? Lembrando que o Brook passou 50 anos no mar sozinho, né? Então, vamos dizer assim, entre esse período aí e o período do final dos Piratas Rombar, se passaram 20 anos. Então tem que ter acontecido alguma coisa ali nesse meio tempo, envolvendo a Gun com a morte da mãe dela, e depois provavelmente o Brook vai ser culpado de alguma coisa para poder virar um pirata, né? Vai ser o único que escapa, mas vai ser colocada a culpa nele. Não sei se o Oda vai repetir de novo a fórmula de Imu controlando alguém, eu não gostaria que fosse isso, né? Já usou como o Rei Harold, não acredito que ele vai fazer a mesma coisa de novo, mas também não sei o que seria, qual seria o motivo para ter uma invasão naquela ilha, né? Do governo mundial, assim. Se eu não estiver enganado, a conta não bate para haver uma nova caçada dos nobres, mas também seria uma coisa muito chata. A gente acabou de ver o que aconteceu em God Valley, ele não vai repetir tudo aquilo de novo. Então, qual seria o motivo pelo qual a Gunko foi parar no governo mundial? Parece que com um pacto ali, né, que ela não envelhece, e com o título, né, de Espada de Deus. Temos que acompanhar aí para saber. Essa semana tem capítulo, né? Eu já peguei uns spoilers, mas também não vou comentar muito sobre isso, né? Quem não quiser saber, enfim. Não que eu esteja procurando, mas acabou chegando para mim. E assim, temos que esperar aí para sair o capítulo aí, provavelmente amanhã ou depois, né? Mas é isso aí, vou tentar voltar a fazer os vídeos aí, né, com mais frequência, vou tentar não sumir de novo. Quero falar de Naruto, tem muita coisa pra falar,
Espero que vocês tenham gostado. É só um resumão aqui, coisa rápida, né? E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser curtir o vídeo aí pra ajudar, agradeço. Obrigado. Tchau.